Fala galera! Hoje nós estamos aqui para responder algumas perguntinhas, as mais brabas que vocês mandaram no Instagram pra gente. A gente gosta muito de ter essa interação com vocês. Nós esperamos que vocês gostem também. Se vocês discordarem, concordarem com a gente, comenta aqui no vídeo para que nós possamos interagir ali e ajudar cada vez mais a gente poder entender mais as escrituras, vida com Deus e afins. Se você tá vendo esse vídeo agora e você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, não custa nada, dá uma força aí pra nós. Boa! E a primeira pergunta que vocês nos mandaram foi essa: como saber se é Deus falando comigo ou se é coisa da minha cabeça? Bom, acho que a primeira coisa que você precisa entender é que Deus, ele nunca vai se contradizer. Então a voz de Deus nunca e jamais vai contra a palavra de Deus. A Bíblia ela sempre vai ser uma base segura, imutável, para você poder checar se isso realmente é coisa da sua cabeça ou se é a voz de Deus. Então assim, se você teve uma impressão, uma ideia ou algo nesse sentido e você vai checar na palavra de Deus e você vê que aquilo não está alinhado com a palavra de Deus, pode ter certeza que aquilo não vem de Deus. Eu até separei 2 versículos aqui para poder embasar isso que eu tô falando, que tá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Em Mateus 24:35 fala o seguinte: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã, então a gente precisa entender que essa sempre vai ser a nossa base. Para acrescentar um pouquinho no que a Bá falou, eu acho que é importante também a gente sempre determinar e examinar aquilo que nós sentimos ou pensamos com o caráter de Jesus. Às vezes não está claro ali nas escrituras que não pode, que é errado, mas pense, será que Jesus faria isso? Será que isso é algo que agrada a Jesus e faz a vontade dele? Então passe tudo que você sente, todo pensamento que você entende ali pode ser Deus falando comigo, passe por essa análise se Jesus faria isso ou não. E também leve esse pensamento, esse sentimento até pessoas mais maduras que vão poder te direcionar, te aconselhar, pessoas que têm mais experiência. Tudo isso pode juntando ali mostrar se isso foi a voz de Deus ou não. E lembre-se, mesmo Deus tendo falado com você, existe o tempo certo para o cumprimento de cada coisa. Então tenha paciência, tenha calma. O importante é você saber, foi Deus que falou? Então ele vai fazer, ele vai cumprir. Deus não é um Deus de confusão, ele é claro e totalmente coerente com aquilo que ele fala. Boa. Próxima pergunta. Bora. Olha, essa aqui é polêmica. Vamos então. Alisson, diz pra gente: posso usar aplicativo ou chat GPT no devocional? Tá, vamos lá, vamos com calma, porque essa é uma pergunta polêmica. E, primeiramente, o ChatGPT ele é uma ferramenta. E eu acho que é importante a gente saber que ferramentas foram feitas para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, o ChatGPT em si, usar ele no devocional, eu não achei errado. Mas nós temos algumas ressalvas quanto a isso. Por quê? A nossa fonte primária de revelação da palavra de Deus deve ser o Espírito Santo de Deus. Se a gente não depende do Espírito Santo para encontrar na Bíblia a revelação para as nossas vidas, a gente não está criando um relacionamento saudável com Deus. Nosso relacionamento com Deus deve ser pautado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus ele nos guiará por toda a verdade. Então, se a gente começa a depender de outras coisas que não seja o Espírito Santo para nos revelar as Escrituras, nós verdadeiramente não seremos transformados, porque a palavra que transforma é aquela que o Espírito Santo revela para você. Por isso que muitas vezes a gente escuta palavras, a gente ouve coisas e muitas vezes aquilo não nos transforma. Mas quando existe aquela palavra que sai da Bíblia, ela entra no seu coração e ela te transforma, foi porque o Espírito Santo revelou. O ChatGPT como uma ferramenta é muito importante, pode ser usada também. Por exemplo, a gente pode usar o ChatGPT ali na hora do estudo para dar um contexto histórico do que estava acontecendo na época, para comparar versículos e traduções diferentes, para nos criar uma imagem, por exemplo, onde mostra ali, por exemplo, uma imagem de uma lamparina da época de Jesus. Então a gente pode usar o chat como uma ferramenta para auxiliar o nosso estudo. Assim como comentários bíblicos, como notas de autores de livros que colocaram algum comentário sobre aquele trecho da Bíblia, coisas do tipo. Tudo isso é importante e pode ser usado. E eu acredito que vai auxiliar muito no seu estudo, mas
A fonte primária deve ser o Espírito Santo de Deus. E muito importante, o ChatGPT ele erra, tá, gente? Ele alucina, ele cria coisas que não existem. Então você precisa ter muito foco e entender que nem tudo que está ali pode ser verdade. Então você precisa passar no revisor, pesquisar em outras fontes, para que você tenha clareza e certeza do que aquilo que você está lendo é de fato algo que é verdade, é um fato histórico ou coisa do tipo. Então, resumindo, você pode usar o ChatGPT no seu devocional, mas você não pode usar ele como fonte primária de revelação, mas sim como uma ferramenta que vai te auxiliar a entender mais de Deus, a entender mais o contexto histórico, a entender o que estava acontecendo na época e coisas do tipo, tá? Use ele como uma ferramenta e não como um Deus substituto. Por que eu me sinto longe de Deus mesmo orando? Tá. Acredito que isso é bem comum acontecer, né? Muita gente ora e ora diariamente ali, e mesmo assim se sente distante de Deus ou algo nesse sentido. E acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a fé não é sentimento. A fé é uma certeza. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não vemos. Então aqui tá muito claro que a fé não é sobre a parte emocional. Estou sentindo Deus aqui, mas sobre você ter a certeza, né? Você ser racional. A fé é muito mais racional. Muita gente não entende isso, mas a fé é muito mais racional do que sentimental, do que emocional. Então, é a certeza daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre isso. E a gente vive numa geração de que as pessoas, elas vivem muito pelos sentimentos, pelo que elas sentem, né? Uma geração que vive de experiência e tudo mais. Isso realmente é muito legal, você ter experiência, é muito legal. Mas e quando você não tem experiência? O que você vai fazer? Você vai sair da igreja? Você vai parar de orar? Você vai parar de ler a Bíblia? Ah, eu não tô sentindo Deus, então eu vou parar de ler a Bíblia. Eu não tô conseguindo ouvir a voz de Deus, então eu vou parar de orar. Ou, cara, eu não vou mais pra igreja porque eu não sinto mais aquele arrepio que eu sentia quando eu entrei na igreja. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê? Como cristãos, a gente precisa entender que os sentimentos não são um termômetro pra verdade, e sim a palavra de Deus, que é imutável. Mateus 28:20. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus garantiu que ele estaria com a gente. Sim. Mesmo a gente não vendo. Não sou eu falando. Não é o Alisson falando. É a palavra de Deus que nos mostra que, independente se a gente sente ou não, Deus está lá. Resumindo, então, você pode sentir que você está longe, mas isso não quer dizer que Deus te deixou, que Deus não está ali. Isso é muito comum, porque não é sobre o que a gente sente, mas sim sobre a verdade. Eu acho que essa próxima pergunta, ela tá bem alinhada com o que eu falei, então acho que você pode complementar até bastante em relação ao que eu falei. Boa. Perguntaram assim, é normal ter dúvidas sobre Deus? Boa. Gente, eu acho que esse é um ponto, né, que muitas pessoas elas acabam se confundindo. Tem gente que tem muitas dúvidas sobre Deus, sobre a igreja, sobre o Espírito Santo, e às vezes acaba se sentindo mal por isso, se sentindo um incrédulo ou coisa do tipo. Mas a verdade é que a dúvida ela é um ponto de partida, muitas vezes, para a gente conhecer mais sobre Deus. Então sim, é normal você ter dúvidas sobre Deus, é normal você questionar algumas coisas, desde que você não guarde essa dúvida, porque toda dúvida que você guarda e você alimenta ela de forma negativa, ela se torna uma incredulidade. E ela cresce como uma raiz de incredulidade e faz com que você perca a sua fé, seja em promessas de Deus, seja nas Escrituras, seja no Espírito Santo. Mas a dúvida sincera, quando ela é exposta para Deus, você pode ter certeza que ela vai gerar uma fé ainda mais forte. Eu quero te falar, Deus não tem medo das suas perguntas. Deus não tem medo dos seus questionamentos. Ao invés disso, Ele quer te revelar coisas através desse ponto de partida que é a dúvida. Então, a dúvida ela precisa ter uma ação junto com ela, que é a expressão dela para Deus, ou até mesmo para algum líder, alguma pessoa que entenda mais as Escrituras, que tenha uma sabedoria que você busca. Pergunte para essa pessoa, questione ela, converse com ela sobre Deus, deixe a sua dúvida se tornar um motivo para você conhecer mais e se aprofundar mais nas Escrituras. Toda dúvida que a gente tem, que a gente busca conhecer mais, ela se transforma em um ponto de conhecimento onde a nossa fé é fortalecida.
Se você for parar para pensar, muitas das dúvidas que você tinha antigamente, hoje são pontos que você até mesmo defende, porque as suas dúvidas te levaram a questionar, que te levaram a estudar, e com isso você conheceu mais e teve mais substância da sua fé. Então a dúvida em si ela não é errada, mas você precisa cultivar ela da forma certa, porque a dúvida ela não pode permanecer ali, ela precisa ser sanada. E quando você sana essa dúvida, sua fé é fortalecida, seu conhecimento é aumentado e você se torna um crente mais maduro. Então faça da sua dúvida um ponto de partida para você conhecer mais sobre Deus e sobre aquilo que Ele tem para sua vida. É isso. Excelente, muito bom. Vocês acham que a igreja será arrebatada antes da tribulação ou depois da tribulação? E aí, Bá, o que a gente acha sobre isso? Tá, essa é uma pergunta polêmica e muita gente tem muita curiosidade sobre isso, até mesmo não entende muito sobre o assunto. Sim. Mas na nossa visão, que eu e o Alisson acreditamos, né, é que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação. Isso se encaixa com a visão pré-tribulacionista, que a gente acredita, então, que é antes. Mas qual que é o grande ponto? A Bíblia ela não deixa claro se a gente vai ser arrebatado antes, durante ou depois da tribulação. Então, não tem como você cravar com 100% de certeza isso. Então, todo mundo tem bases, tem alguns achismos nesse sentido. Digamos que tem pontos que confirmam ambas as visões. Então, a gente tem pontos muito fortes para o pós, tem pontos muito fortes para o pré. Então, por isso que a gente tem essa questão que a Bá tá comentando aqui. Sim, e Jesus mesmo fala, né? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, né? Ninguém vai saber. Isso é um ponto que a gente pode ter interpretações sobre a palavra de Deus, mas não está claro sobre isso. E eu acho que o ponto principal, que eu sempre falo, né? É que a gente precisa se preparar. Independente, se a gente é pré-tribulacionista, a gente precisa se preparar como se a gente fosse passar pela grande tribulação, entende? Eu acho que a gente só precisa cuidar com uma coisa, a gente se atentar, será que a gente não tá gastando muito tempo debatendo sobre pré ou pós, um tempo que a gente podia estar pregando o evangelho, por exemplo, sabe? Eu acredito que não vai mudar muito na nossa vida a gente ficar discutindo sobre isso, porque a gente não gasta esse tempo falando de Jesus, trazendo, né, as pessoas aí pro reino de Deus ou algo nesse sentido. Então, eu acho que nós como cristãos, independente se você é pré, pós, a gente precisa se preparar como se a gente fosse passar pela grande tribulação. Eu acho que, cara, a gente não tem muito o que perder se a gente for preparado. O mais importante é a gente se preparar para a volta de Cristo. Sim. Se você estiver preparado para a volta de Cristo, independente de quando, você já está tranquilo. A questão do pós, do pré, não é um ponto de salvação para o cristão. É só uma curiosidade. Exato, é um ponto de posicionamento. A pessoa se posicionamento antes, posicionar depois, mas você precisa de fato estar pronto para quando Jesus voltar. Seja antes da tribulação, seja durante a tribulação, seja depois da tribulação, você precisa estar pronto. E isso é o mais importante de tudo. Boa. Próxima. Como ter mais constância na igreja? A constância, ela começa não quando você, de fato, faz algo que os outros estão vendo. O que eu quero dizer com isso? É que a sua constância começa quando ninguém está vendo. E o primeiro ponto onde você precisa ser constante é no seu secreto, na sua vida com Deus. Para ser constante na igreja, você precisa ser constante em oração, Bíblia, jejum. Relacionamento com Deus. Você precisa ter um relacionamento forte com o Espírito Santo, buscar a palavra dele. Por quê? Deus, o Espírito Santo e Jesus, se você tem relacionamento com eles, eles vão te apontar para a igreja. Inevitavelmente, se você tem relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te falar que você é corpo de Cristo e que você precisa estar na igreja. E até entra num ponto polêmico aqui dos desigrejados, por exemplo. Infelizmente, eu tenho que falar que eles estão se relacionando com o Espírito Santo de uma forma equivocada. Porque o Espírito Santo, que não aponta você para estar em comunhão com os irmãos, para estar no corpo de Cristo, tem alguma coisa errada aí. Então, se você tem um relacionamento com Deus, se você tem um devocional em dia, se você ora, busca a presença de Deus, Ele vai te apontar para a igreja. Então, esse é o primeiro ponto para você ser constante na igreja. E aí entram outros pontos, por exemplo, servir. Se você não serve na sua igreja, comece a servir o quanto antes.
Busque o seu líder, o seu pastor e converse com ele e fale: pastor, líder, onde eu posso servir hoje na casa de Deus? Seja limpando um banheiro, seja arrumando os bancos antes de começar o culto, seja ajudando na recepção, ajudando a cuidar das crianças. Onde eu posso estar me inserindo hoje para servir a igreja, para servir Jesus, a servir aquela casa? Por quê? Porque o serviço ele te torna útil no corpo, ele te dá uma função e isso gera um senso de comunidade, de pertencimento e assim você se torna mais constante na casa de Deus. Outra coisa muito importante é crie amizades na igreja. Você ter amizades entre os seus amigos, entre os irmãos da igreja, vai fortalecer muito o seu vínculo, porque a igreja, ela é isso, um edifica o outro, um suporta o outro, um apoia o outro na hora da necessidade. Então, para você ser constante, crie boas amizades com os irmãos na igreja. Isso vai fazer com que você esteja mais próximo de Cristo, mais próximo da igreja e constante no Senhor. Essas são algumas coisas que eu poderia falar que te ajudam a ser mais constantes na igreja. Como lidar com crítica pessoal vinda da própria líder do ministério? Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante no sentido de que a gente precisa entender que críticas, elas podem ser construtivas, né? Elas podem realmente nos levar a nos tornar pessoas melhores, Sim. Cristãos melhores, pessoas mais parecidas com Cristo. Mas a gente precisa parar para pensar que nesse ponto da sua pergunta, você que fez essa pergunta, qual que foi a grande questão dessa crítica? Porque elas podem tanto edificar quanto ferir, dependendo da forma que ela foi feita. Foi uma crítica bíblica, com amor e com propósito? Se essa crítica ela foi embasada na palavra de Deus, com o objetivo de te fazer crescer, tomar decisões melhores, posicionamentos melhores, cara, o que você precisa fazer? Primeiro, ser muito humilde, porque isso sempre vai bater muito de frente com o nosso ego, né? Com o nosso orgulho. Então a gente precisa ser humilde. Pra quê? Não é só porque é uma liderança que tá vindo falar pra você, mas é alguém que pode enxergar e te ajuda a ir pra um lugar que sozinho você não chegaria. E é por isso que a gente tem líderes, né? Por isso que a gente tem pai e mãe também. Nos momentos específicos da nossa caminhada, a gente precisa ter tutores, né? A gente precisa ter líderes, né? Mentores ali para nos direcionar. E aí, além de você ser humilde para receber isso, você precisa orar sobre isso. Porque não adianta você saber algo que você precisa fazer, mas muitas vezes, quando você recebe uma informação, raramente você vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai conseguir mudar sozinho na força do seu braço. Então é importante você orar sobre isso. Principalmente se, é uma crítica que tá embasada na palavra, que foi feita com amor e tem a ver, né? Tem propósito nessa crítica. Você precisa, além de você ser humilde, então você precisa da ajuda do Espírito Santo. Sim. Né? Então você precisa orar também sobre isso. E lembra também que o confronto ele faz parte do Evangelho, né? A palavra de Deus ela precisa nos confrontar para gerar transformação. Sim. Então é uma coisa que eu sempre oro antes de ouvir palavra ou que eu vou ministrar, eu falo assim, Pai, que a tua palavra venha confrontar o nosso caráter, venha confrontar as nossas verdades para gerar transformação. Então, se a gente está sendo confrontado, isso é muito positivo, porque há ali uma oportunidade da gente ser transformado. Uma coisa que os nossos pastores sempre falam, né? Ore para ter um coração ensinável. É importante a gente ter um coração ensinável que não recebe tudo como uma afronta. E às vezes a gente está acostumado a receber todo tipo de crítica como uma afronta, e aí fere nosso ego, a gente se trava, se fecha. Mas na verdade, muitas vezes é Deus usando uma pessoa para nos fazer melhor. Então a gente precisa ter um coração ensinável. Perfeito. E o segundo ponto que eu anotei aqui, que a gente precisa entender. Essa crítica, ela foi ácida? Se foi, o primeiro ponto é se ela foi com base bíblica, né? Mas e se ela é uma crítica sem base bíblica? A forma de falar, às vezes, é uma forma ácida, sem amor. Por mais que a pessoa te ame, às vezes, claro, todo mundo é falho, né? Não é porque é seu líder que não vai errar com você. E a gente precisa entender isso. Eu acho que se isso aconteceu, se encaixa nesse segundo ponto, você precisa primeiro, antes de tudo, é liberar perdão. Porque nós, como humanos, como seres humanos, a gente é amargurado, a gente guarda mágoa, ressentimento, isso é horrível, né? Isso não pode acontecer, é uma brecha para Satanás ter legalidade na nossa vida, então isso não pode acontecer. A primeira coisa, você precisa liberar perdão, você estando certo ou não, errado ou não, independente da situação, você como um cristão precisa liberar perdão. E depois, eu acho que isso é uma coisa de muita atenção. Você precisa comunicar essa pessoa. Porque
E você precisa ter cuidado para não sair falando para as outras pessoas. Tipo assim, fala com quem você precisa resolver. Não é falar, por exemplo, a minha líder não faz isso, tá? Minha líder falou comigo, né, nesse ponto aqui foi ácido, teve uma crítica e tal, sem base bíblica, e aí eu vou começar a contar para meus irmãos discipulados, vou reclamar pro Alisson. Cara, pra quem você tem que falar? Pra pessoa que te machucou. Entendeu? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Satanás, ele se aproveita disso, totalmente, para às vezes trazer divisão dentro da igreja, realmente dividir, fofoca, cara, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, você precisa, depois que você liberou perdão, você precisa decidir falar com essa pessoa, comunica com ela, abre seu coração, mostra pra ela que aquilo não tá alinhado com a palavra, a forma que a pessoa falou foi uma forma ácida, uma forma sem amor. A pessoa, com certeza, ela vai entender. Se você souber explicar pra ela, souber comunicar com ela vai entender que ela errou. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Fala com ela antes de falar com qualquer pessoa, porque é com ela mesmo que você precisa se resolver. Versículo que está em Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então aqui já tá bem claro que isso é uma coisa que você precisa resolver diretamente com a pessoa. Em todos os casos, não deixe essa crítica virar uma raiz de amargura, procura resolver o mais rápido possível. Use, independente, o confronto como uma motivação para você crescer. Deixa Deus constranger a sua vida com amor e também eu acredito que esse é o posicionamento que Deus espera de nós, né? Sim. Como ter discernimento na hora de ler a palavra. Boa. Primeiro, né? Para você ter o discernimento, você precisa orar. Orar e pedir a revelação do Espírito Santo. Como eu disse, o Espírito Santo, ele é quem nos guia por toda a verdade. Então, a palavra de Deus, ela só é discernida através do Espírito Santo de Deus. Então, você precisa pedir e perguntar ao Espírito Santo o que aquilo quer dizer. Eu pego alguns versículos e anoto e coloco na minha parede, para quando eu estiver orando, eu possa ler esse versículo. E muitas vezes Deus fala comigo nesses versículos, porque a gente é muito lento, a gente não capta o espiritual muitas vezes, e Deus ele tem tantas riquezas nos versículos que a gente não percebe, que ao invés da gente se debruçar em oração, pedir para Deus revelação, a gente só se contenta em não estudar, em não se aprofundar, em não buscar e orar e pedir revelação de Deus. Então a gente precisa, acima de tudo, pedir o Espírito de revelação e sabedoria. Pedir que o Espírito Santo nos dê revelação da palavra e dê sabedoria para interpretar a palavra. Aí existem outros pontos também que são importantes, por exemplo, o estudo. Você estudar realmente a palavra, você estudar autores, pessoas que comentaram sobre a Bíblia, grandes teólogos, por exemplo, estudar livros, pessoas que já estudaram, já tiveram revelações, e Deus usa essas pessoas para trazer essas revelações a nós. Muito real. Então, leia livros. É muito importante, porque às vezes um versículo que está no livro, a pessoa traz ali um entendimento que você não tinha ainda. Então, quanto mais conhecimento você busca, quanto mais você pesquisa, quanto mais você se empenha em buscar a Deus, mais Ele é revelado. A Bíblia fala, né, que a glória de Deus é esconder, ocultar certas coisas, e a glória dos reis é tentar desvendá-las. E a Bíblia fala sobre a gente buscar a Deus. Ela fala que a gente deve buscar a Deus. E essa palavra buscar a Deus não é simplesmente, eu estou ali e vou buscar a Deus. Não, é você investigar, é você ir atrás, é você pesquisar minuciosamente, é você ir diligentemente tentar encontrar Deus. E é claro que quando você fizer isso, Deus vai se revelar a você. O que Deus mais quer é que você busque, que você clame, que você procure por Ele. A Bíblia deixa claro: buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer ser encontrado, mas precisa um posicionamento nosso de ir atrás dele, de ir atrás das Escrituras, de ler, de buscar, de ter fome. E isso sim vai gerar discernimento para você. Então é um processo espiritual, sim, mas também é um processo natural, de você se debruçar sobre a Bíblia e realmente não sair dali enquanto Deus não falar contigo. Como conseguir a maturidade necessária para pregar o Evangelho? Muito boa pergunta e eu vou gostar de responder ela. Enquanto eu estava lendo ela, né, veio um insight aqui, que eu nem coloquei aqui na minha anotação, porque acho que foi algo que Deus ministrou no meu coração aqui.
que é o seguinte, talvez você pense assim, cara, eu não sou maduro o suficiente, né? Eu não tenho experiência suficiente para isso. Mas agora, olha que interessante, os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles foram responsáveis por iniciar a igreja, né? Por Atos dos Apóstolos, um livro que fala sobre a igreja primitiva e como eles fundaram, né? E, cara, eles andaram com Jesus e chegou um momento em que Jesus não estava mais com eles. Verdade. O líder dele, tipo, eles não podiam perguntar nada para Jesus. Jesus já tinha morrido. Eles, ô Jesus, como que faz, como é que expulsa aquele demônio? Ô Jesus, como é que cura? Não tinha mais, Jesus não estava mais lá. Isso é muito interessante, porque eles tinham uma coisa, que é a coisa mais importante que você tem, o Espírito Santo. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas. É o Espírito Santo que capacita você para pregar o Evangelho. É claro, experiências são muito interessantes, te trazem conhecimento, agregam e tudo mais, mas quando se fala de maturidade, a única coisa que você precisa é ser um templo do Espírito Santo e você depender dele, você saber depender dele, porque é a única coisa que te faz ter maturidade, é que como uma semente, você usa isso e você colhe, você usa e colhe, você usa e colhe, isso vai aumentando. As experiências que você vai tendo, você ora por uma pessoa, ela é curada, pô, já ajuda Sim. muito, aumenta a sua fé, te dá ousadia, te dá conhecimento também, né, de como agir nas próximas vezes, enfim, mas eu acho que o ponto mais importante que eu tenho convicção que é o que você precisa, não precisa de uma maturidade de idade, uma maturidade espiritual ou algo nesse sentido, porque é um mandamento de Jesus, né? Ele não falou, você que é maduro, ide pregar o evangelho a toda criatura, não. Isso. Eu acho que, assim, eu vejo que muitas pessoas, elas têm uma desculpa. Eu não estou preparado o suficiente. Eles usam isso como desculpa para não pregar o evangelho. O que a gente está incentivando aqui não é que você vá e pregue o evangelho despreparado, mas sim que você pregue o evangelho. E enquanto você prega o evangelho, você se prepara. Você busca mais conhecimento, você tenta achar e ter esse discernimento que a gente tem comentado aqui, mas não deixe de pregar o evangelho. A Bíblia fala, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Pregue o evangelho, pregue a palavra. É claro, você precisa saber da palavra, mas enquanto você ainda não sabe muito, pregue com a sua vida. Fale o que Deus fez na sua vida. Fala, Deus transformou a minha história, Ele pode transformar a sua história também. Jesus morreu na cruz por nós. Comece pregando de forma simples e com o tempo você vai ganhando mais conhecimento, vai pesquisando mais. Então não use a falta de conhecimento, a falta de maturidade como desculpa para não pregar o Evangelho. Mas também não use a pregação simples do Evangelho como desculpa para parar de crescer na fé, para parar de pesquisar mais. Eu acho que existe um equilíbrio onde a gente prega e aprende. A gente prega e aprende, a gente prega e aprende. Nunca só um e nunca só outro. Muito bom. E só para complementar, e os discípulos também não tinham o Novo Testamento, né? Não tinha a palavra de Deus ali como Novo Testamento para consultar, né? Verdade. Cara, deixa eu ver aqui o que Pedro fez. Não tinha isso, né? E olha só o que homens cheios do Espírito Santo eles fizeram. Hoje a gente tem a palavra de Deus porque eles falaram sim, porque eles pregaram sem medo de morrer, sem medo da consequência daquilo. E a gente hoje tem muito acesso ao conhecimento. Além da Bíblia, que a gente tem o privilégio de ter a palavra de Deus, a gente tem ela no nosso celular, na Bíblia mesmo ali, no livro físico. A gente tem acesso a muito conhecimento, muitos livros, muitas coisas. Então, se eles fizeram um estrago gigantesco no inferno, tem feito até hoje, através daquilo que eles transmitem pra gente, imagine nós, né, que temos, além do Espírito Santo, bastante conhecimento e bastante acesso a essas coisas. Então, eu acho que a gente mais que respondeu, né? Última pergunta polêmica pra vocês. Alisson e Bárbara, vocês são calvinistas ou arminianos? Tá, essa é uma pergunta bem complexa, mas a princípio... Vale um vídeo só pra isso. Isso, vamos fazer o seguinte, eu vou falar que nós somos arminianos e a gente tem alguns motivos para sermos arminianos, mas a gente não vai responder agora e eu quero saber se você acha que isso merece um vídeo. Basicamente, arminianismo e calvinismo são... Calvinismo acredita que
a gente foi predeterminado, que Deus ele determinou tudo, então a gente não tem o livre-arbítrio, não tem essa capacidade de escolher em ser salvo, por exemplo, em escolher por Cristo assim que Cristo oferece a salvação. Já o arminianismo ele já acha que a gente tem o livre-arbítrio, que a gente pode fazer escolhas e tem todo um contexto em cima disso aí que é muito complexo, mas a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. O que você acha? Você acha que vale a pena um vídeo só sobre por que não somos calvinistas, por exemplo? Coloca aqui nos comentários pra gente saber e aí a gente traz um vídeo só sobre isso pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não deu like, dá o like. Se você não inscreveu no canal, Se inscreve no inscreve. canal. E realmente, deixa seu comentário aí pra gente saber que você assistiu até o final. Boa. Valeu! Até mais!